Ok, retomando as nossas aulinhas, estamos nós aqui na Lei de Introdução aos Normas do Direito Brasileiro e é hora de falar deste evento tão importante chamado Vacatio Legis, que escreve Vacatio Legis. A lei federal que nós estamos aqui em estudos e análises tem um Vacatio Legis de 45 dias. É claro que esse Vacatio Legis será, para essa lei, se ela não tiver repercussão para o exterior, como nós já falamos, que será de 3 meses. Poderia ser analisado na perspectiva de 90 dias, porque a intenção do legislador foi dobrar o prazo de 45 dias. Mas a lei não contém expressões inúteis. Lá no texto da Lei de Introdução ao Norma do Direito Brasileiro fala 45 dias e, se houver repercussão, produzir efeitos para o exterior, será um vacatio legis de 3 meses. Nós dissemos aqui também, você vai ter o zelo. É possível que esse prazo seja estendido, expandido, como tivemos no novo Código Civil de 2002, com vigência em 11 de janeiro de 2003, que foi um vacatio legis de 1 ano. E o novo CPC caminhou na mesma direção, trouxe um vacatio legis de 1 ano. Então vamos ver o dispositivo da lei nesse particular. Artigo 1º. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país. Que lei é essa? Lei federal. A lei municipal e estadual pode entrar em vigor na data da sua publicação imediatamente. Assim também como, por exceção, as leis especiais chamadas leis extraordinárias, essas poderão entrar em vigor imediatamente na data da sua publicação. E o Brasil está passando nesse momento por todas essas exceções. Não esqueçam disso. Aqui é a regra geral. Portanto, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, ou seja, transcorrido o seu vacatio legis, que é o período que media entre a publicação e a sua entrada em vigor. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, ou seja, se a lei tiver repercussão, aplicação no espaço além do território brasileiro, ela tem que resguardar um vacatio legis não de 45, mas de no mínimo 3 meses. Alguns doutrinadores discutem isso aqui, que seria melhor o legislador ter colocado aqui 90 dias para produzir um termo genérico, até porque nós teremos meses de 28 dias, meses de 30 ou 31 dias. Então o legislador preferiu colocar 3 meses. Vamos aceitar porque a lei não contém expressões inúteis. No território nacional e reflexos internacionais. Lembre-se sempre que leis federais poderão repercutir para fora do país e até leis municipais poderão atingir outros municípios vizinhos, assim como leis estaduais poderão ser aplicadas em estados vizinhos. O estado de Goiás é irmão do estado de Tocantins e muitas leis tributárias de ICMS alcançam contribuintes no estado vizinho, porque eles têm atos comuns, tratados em legislação comum para atingir os 2 estados. Então é possível existir esse fenômeno. Da mesma forma, o município. Digamos que o município de Anápolis queira fazer um ato junto com municípios vizinhos para atingir algumas pessoas que não queiram recolher algum benefício para esses municípios. Então, uma lei que às vezes tenha sido criada no município de Anápolis pode atingir a pessoas que estejam nos municípios vizinhos desta comarca. Muito bem, sigamos nós em frente. Alterações da lei. Revogação, abrogação, prorrogação e desuso. Lembre-se bem que nos concursos públicos vocês vão encontrar essas expressõezinhas. Abrogar uma lei é revogar totalmente. Revogar, que é essa expressão forte, é revogá-la parcialmente. É revogar apenas um artigo, um dispositivo, que nós conhecemos por alínea ou inciso. A revogação tem um caráter genérico que envolve abrogação e derrogação. Então a derrogação é uma expressão forte que abrange apenas a revogação parcial. A abrogação mais suave é a revogação completa. E esse fenômeno de desuso não existe, porque ele é proibido pela Lei de Introdução ao Norma do Direito Brasileiro, que é desprezar uma lei de pouco uso como se ela tivesse sido revogada. Esse fenômeno, portanto, não existe. Artigo 2º.
da lei de introdução do direito brasileiro não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Estamos tratando, portanto, da vigência da lei no tempo. A lei no tempo, portanto, terá toda a vigência até que venha uma nova lei dizendo que está revogada, saiu do mundo jurídico. Então eu não posso estar utilizando essa expressão. Essa lei é considerada revogada de forma tácita ou implícita porque ela não vem sendo utilizada há muito tempo. Não existe esse fenômeno para nós no Brasil. É o fenômeno do desuso, né? Ok, repristinação. Esse fenômeno é muito curioso, porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro faz remissão ao assunto proibindo ele. Mas nós sabemos que, pela doutrina e jurisprudência, é possível esse fenômeno desde que a lei repristinadora traga em seu corpo expressamente que a lei que havia sido revogada voltará a ter vigência pelo fenômeno da repristinação. Então lembre, lei de 2010, lei de 2015, lei de 2020. A lei de 2015 havia revogado a lei de 2010 e a lei de 2020 revogou a 2015. Vai trazer o entendimento que, se tirando essa lei de 2015 no mundo jurídico, aquela de 2010 que havia sido revogada pela de 2015 automaticamente será revigorada. Não existe essa figura automática. É preciso que essa lei de 2020 traga em seu corpo, em seu posto, dizendo, ao revogar a lei de 2015, fica automaticamente repristinada, revigorada a lei de 2010. Assim, o Brasil admite esse fenômeno da repristinação. Como disse aos senhores aqui no artigo 2º, parágrafo 3º da lei de introdução, salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. É como se fechasse a porta para o fenômeno da repristinação. Mas nós sabemos que isto é possível havendo, pela lei atual, um dispositivo em seu corpo, dizendo que ao revogar a lei anterior, a antepenúltima lei será repristinada, restaurada em todo o seu conteúdo. Integração da lei, né? Muito bem. Nós sabemos que o Brasil passa por situações de não ter lei suficiente para todos os fatos sociais. Isso é realidade. No Brasil, aliás, nós estamos vivendo um fenômeno chamado ativismo judicial, em que o Poder Judiciário, pela via oblíqua e indiretamente, é que está fazendo leis, porque eles começam a decidir, isso vira jurisprudência, depois súmula, e súmula tem que ser cumprido, como se tivesse força de lei. Mas nós já aprendemos isso há muito tempo, que os poderes deveriam ser autônomos, independentes entre si, cada um exercendo a sua própria função. O executivo, né? O poder executivo para executar, o legislativo para legislar e o judiciário para judicar, para aplicação da lei nos processos, né? Para decidir os processos. Mas no Brasil, infelizmente, o judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, está acumulando a função não só judicante, como legislativa. Boa parte das resoluções que temos no Conselho Nacional de Justiça deveria estar criando lá no Poder Legislativo, que é omisso. E parte do que precisamos também está vindo indiretamente por meio de quê? De jurisprudências ou súmulas do Poder Judiciário. E aí surge um fenômeno chamado ativismo judicial. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, então, trouxe um mecanismo de solução para integrar a norma, suprir a omissão de normas existentes no ordenamento jurídico. E para isso criou uma ordem legal. Isso deve rigorosamente observar essa obra. Faltando uma norma para decidir sobre isso aquilo, inicialmente eu devo me recorrer à analogia. Analogia é usar um caso semelhante, uma situação semelhante para suprir. Por exemplo, o Brasil por quanto tempo vem decidindo acerca do reconhecimento da união homoafetiva? Nós não temos nenhum dispositivo tratando disso. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça trouxe a resolução número 178, que enfrenta a questão do casamento homoafetivo e da conversão da união homoafetiva em casamento. Porque não temos nenhuma lei tratando o assunto. E de que forma os juízes e tribunais, por falta de normas, estavam decidindo? Eles estavam suprindo, integrando a norma, buscando aplicar a analogia. Eles pegavam casos de
união estável de casais héteros, ou seja, de sexos opostos, e aplicava ao contexto da família homoafetiva. Então, e se não tivéssemos a analogia para suprir? Nós íamos utilizar o que pela regra? Logo na sequência, os costumes. Como é que o costume decide essas questões que eu não tenho lei ou normatismo para integrar a norma? Eu ia buscar os costumes de Anápolis. Como é que Anápolis costumeiramente tem decidido, por exemplo, no tocante a pesos e medidas? Anápolis tem alguns pesos, por exemplo, a quarta de cereais equivale a 5 litros. O prato de um cereal feijão equivale a 2 litros. E aqui em Anápolis, aqui em Goiás, as medidas de terra são bem diferentes de São Paulo e Minas Gerais. O alqueirão goiano equivale a 4,84 hectares. E lá em Minas Gerais e São Paulo é só a metade disso. Então, se você vendeu alguma fazenda para alguém e fez um negócio lá em São Paulo, vai valer as regras de São Paulo, que equivale a metade apenas. Então, veja a importância de se conhecer os costumes do lugar para fazer integração da norma quando não existir legislação nesse particular. Muito bem, mas faltando analogia, faltando costumes, eu vou buscar como último recurso os princípios gerais do direito, que é analogia, costumes e princípios gerais do direito. Não tenho nenhuma analogia, uma regra semelhante, parecida, não tenho costume dessa situação, vou buscar um princípio geral do direito. Eu preciso solucionar isso. Lembra do princípio da torpeza, que ninguém pode se louvar, tirar benefício do próprio ato ilícito. Nós temos poucas leis tratando disso. Vocês viram recentemente aquela situação no Rio de Janeiro, da Mega Sena, que a mulher mandou matar o esposo para ficar com o dinheiro, né, da Mega Sena que ele ganhou, e ela partilhar isso com o seu amante. E certamente a regra que foi utilizada foi o princípio da torpeza, de que ninguém pode valer-se da própria torpeza, do próprio ato ilícito ou criminoso para tirar algum proveito da situação. E é assim que a lei de introdução ao direito brasileiro nos vem orientar, nesse particular, todos os ramos do direito. A integração da norma, portanto, dará nessa perspectiva. Analogia, costumes e princípios gerais. Faltando, portanto, regras, leis para tratar da temática de discussão, eu vou recorrer pela ordem para suprir a analogia aos costumes e princípios gerais do direito. Então, lembre os senhores que eu não posso atropelar essa regra, nem inverter essa ordem. Ela deve seguir literalmente como está aqui. Eu vejo os concursos explorando muito. Pela ordem, eu vou buscar primeiramente os princípios. Não. Pela ordem, pega-se a analogia, e não existindo analogia, eu aplico os costumes e depois os princípios gerais do direito. É o que está aqui no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E isso não pode ser invertido e atropelado esta ordem. Lembre-se que no direito penal, se eu tiver que usar analogia para suprir a ausência de norma, essa analogia será sempre em bona parte, nunca em mala parte, para prejudicar o réu, porque ele já tem o benefício de que a lei penal poderá retroagi-lo para beneficiá-lo, nunca em mala parte. E aí, o Brasil, infelizmente, nesse caso, vive com um ativismo judicial, em que o próprio juiz, poder judiciário, tribunais, vem decidindo para suprir a ausência de normas.